O estranho que salvou uma família, o cheiro de café aguado, misturado ao mofo das paredes úmidas, prenunciava mais um dia de angústia para Roberto Silva. Era 23 de outubro de 2023, segunda-feira, 6 da manhã. Seus pés descalços tocaram o chão frio do pequeno apartamento na periferia de São Paulo, onde vivia com a esposa Mariana e os 3 filhos, Pedro, de 15 anos, Ana Clara, de 12, e o pequeno Gabriel, de apenas 7. "Papai, não tem leite", sussurrou Ana Clara, segurando um copo vazio enquanto observava o pai abrir e fechar as portas da geladeira praticamente vazia. Apenas um pote de margarina quase terminado e alguns ovos restavam ali. Roberto fechou os olhos por um instante. 42 anos, ex-soldador, em uma metalúrgica que fechou há 8 meses. Desde então, apenas trabalhos esporádicos. Uma pintura aqui, um concerto ali, nunca suficiente para cobrir as despesas. O aluguel de TAC 850 estava atrasado há 3 meses. A conta de luz, 347,80, venceu há 2 semanas. A água seria cortada na quinta-feira. "Vai ter leite, princesa", mentiu, acariciando os cabelos cacheados da filha. "Papai vai dar um jeito." Mariana surgiu da cozinha, os olhos vermelhos denunciando mais uma noite em claro. Trabalhava como diarista, mas com a crise, as patroas foram dispensando seus serviços uma a uma. Restaram apenas 2 casas por semana, rendendo 480 mensais. Mal pagava os remédios para a pressão alta e a comida básica. "Roberto", ela chamou baixinho, mostrando um papel amassado. "Chegou o despejo. 15 dias. As palavras ecoaram como um trovão no silêncio matinal. Pedro, que se preparava para a escola, parou de amarrar o tênis furado. Gabriel largou o brinquedo quebrado no chão. Ana Clara segurou a mão do pai com mais força. 15 dias para quê?" perguntou Gabriel, sem entender completamente, mas sentindo o peso da tensão no ar. Roberto engoliu seco. R$ 3.070 de aluguel atrasado, mais multa e juros. Um valor que poderia muito bem ser 3 milhões para sua realidade atual. "Para encontrarmos uma solução", disse Roberto, forçando um sorriso. Mas por dentro sentia como se estivesse afundando em areia movediça. Naquela manhã, depois que as crianças saíram para a escola, Pedro de tênis furado, Ana Clara com o uniforme já pequeno, Gabriel carregando a mochila rasgada, Roberto caminhou pelas ruas do bairro Vila Esperança procurando trabalho. Bateu em oficinas, padarias, mercados, lojas de material de construção. Sempre a mesma resposta: "Não estamos contratando. Deixa o currículo que a gente liga. Volta mês que vem." Às 2 da tarde, sentou-se no banco da Praça Central, as mãos calejadas cobrindo o rosto. Um pensamento sombrio começou a se formar em sua mente. O seguro de vida que mantinha há 10 anos, mesmo com todas as dificuldades, valia R$ 180.000. Seria suficiente para... "Não", murmurou para si mesmo, balançando a cabeça violentamente. "Não posso pensar nisso." Mas a ideia persistia, martelando em sua consciência como uma goteira incessante. À noite, observou os filhos dividindo um pacote de biscoito cream cracker no jantar. Mariana fingiu não ter fome, mais uma vez. "Papai, a professora disse que preciso levar material para o projeto de ciências até sexta", disse Ana Clara, olhando para o chão. "Mas se não der..." "Vai dar", interrompeu Roberto. "Papai promete." Mais uma promessa que não sabia como cumprir. Mais um peso na consciência já sobrecarregada. Na madrugada daquela noite, Roberto se levantou silenciosamente e foi até a cozinha. Abriu o armário onde guardava os poucos documentos importantes. O certificado de reservista, a carteira de trabalho quase sem registros recentes, e ali, dentro de um envelope amarelado, a apólice do seguro de vida. Leu cada palavra, cada cláusula. Suicídio após 2 anos de vigência. Coberto.
Havia mais de 5 anos que pagava religiosamente os 127 mensais, mesmo quando faltava comida na mesa. Uma lágrima rolou por sua face barbada enquanto calculava mentalmente 180 mil reais, dividido por 4 pessoas. 45 mil para cada um. Mariana poderia comprar uma casinha simples no interior, começar um pequeno negócio. As crianças teriam chance de estudar, de sonhar, de ter um futuro melhor que o dele. Perdoa-me, Deus, sussurrou, dobrando carfulmente a apólice. Não sei mais o que fazer. Fora, o vento frio de outubro balançava as folhas secas no quintal. Em 15 dias, não teriam mais nem aquele teto precário sobre suas cabeças. O homem que sempre se orgulhara de prover para a família, que trabalhava desde os 14 anos, que nunca pedira esmola nem favor, sentia-se completamente derrotado. O relógio na parede marcava 3h47 da madrugada, quando Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Não sabia ainda, mas em poucas horas sua vida daria uma guinada que jamais poderia imaginar. A manhã de terça-feira, 24 de outubro, amanheceu cinzenta como o humor de Roberto. Depois de uma noite insone, decidiu sair cedo, antes das crianças acordarem. Tinha um plano sombrio, mas antes faria uma última tentativa de conseguir dinheiro. Caminhou até o centro da cidade, determinado a humilhar-se se necessário. Pediria empréstimo aos antigos colegas da metalúrgica, imploraria por trabalho nos lugares onde já havia sido rejeitado, faria qualquer coisa pelos filhos. Na Rua Augusta, próximo ao metrô, viu uma multidão se formando ao redor de um homem sentado na calçada. Aparentava uns 60 anos, cabelos grisalhos despenteados, barba por fazer, roupas surradas, mas limpas. Segurava uma pequena Bíblia desgastada e falava com voz serena para quem quisesse ouvir. "Meu nome é João Batista Santos", dizia o homem. Não o João Batista da Bíblia, claro. Riu, arrancando sorrisos dos transeuntes. "Sou apenas um servo que Deus usa para lembrar vocês de algo importante." Roberto normalmente passaria direto. Não tinha tempo para pregadores de rua. Mas algo o fez parar. Talvez fosse o olhar bondoso do homem, ou a paz que irradiava, apesar da aparente pobreza. "O que vocês fariam?" perguntou João Batista, olhando diretamente para Roberto. "Se soubessem que Jesus está caminhando por esta rua hoje, se ele estivesse aqui, disfarçado, precisando de ajuda?" "Impossível saber", gritou alguém da multidão. "Ah, mas é possível", sorriu o homem. Ele disse: "O que fizeram ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram." Cada mendigo, cada necessitado, cada pessoa em desespero pode ser Jesus testando nosso coração. Roberto sentiu um arrepio. As palavras pareciam dirigidas especificamente a ele. "Tenho uma pergunta para vocês", continuou João Batista, levantando-se devagar. "Quem aqui está passando pela maior dificuldade da vida? Quem sente que não tem mais saída?" Várias pessoas começaram a se dispersar, desconfortáveis com a pergunta direta. Roberto permaneceu imóvel, como se estivesse hipnotizado. "Você", disse João Batista, apontando para Roberto. "Sim, você, meu irmão. Vejo desespero em seus olhos. Pode se aproximar?" Roberto hesitou. Olhou ao redor. Ainda havia cerca de 20 pessoas observando. Normalmente fugiria de tamanha exposição, mas algo mais forte o impulsionou para a frente. "Qual seu nome, filho?" perguntou João Batista com ternura. Roberto Silva." "Roberto, me conta qual é o peso que está carregando sozinho." E então, inexplicavelmente, Roberto desabou. Ali, na frente de estranhos, derramou toda a sua angústia. Falou dos filhos com fome, do aluguel atrasado, do despejo iminente, do desemprego, da sensação de ser um fracasso completo como pai e marido. "Não tenho mais saída", concluiu com a voz embargada. "Meus filhos vão ficar na rua por minha culpa." João Batista
o ouviu em silêncio absoluto. Quando Roberto terminou, o homem colocou as mãos calejadas em seus ombros. Roberto, você acredita em milagres? Eu não sei mais no que acredito, pois eu acredito. E vou te fazer uma proposta que vai soar maluca. João Batista olhou nos olhos de Roberto. Me dá tudo que você tem no bolso agora. Tudo mesmo. Roberto franziu a testa, confuso. Tudo? Cada centavo. Cada moeda. Me entrega tudo como um ato de fé. A multidão murmurou, alguns claramente pensando que o pregador queria se aproveitar da situação. Roberto hesitou. No bolso tinha 17,80, dinheiro que guardava para o pão do café da manhã das crianças no dia seguinte. Isso é ridículo, disse uma mulher na multidão. Ele está se aproveitando do desespero do homem. Mas algo no olhar de João Batista transmitia uma sinceridade desconcertante. Roberto pensou na apólice do seguro guardada em casa, no plano sombrio que havia traçado para aquela noite. Se ia morrer mesmo, que diferença faria 17,80? Com mãos trêmulas, tirou as moedas e notas amassadas do bolso. É tudo que tenho, disse, estendendo o dinheiro. João Batista pegou o dinheiro e, para surpresa de todos, imediatamente o devolveu para Roberto. Agora pega esse dinheiro e multiplica por 1000. Esse é o valor que você vai ter até o final desta semana. Como assim? Perguntou Roberto perplexo. 17.800 reais. Vai chegar até você antes de sexta-feira. Mas há uma condição. Você terá que usar metade desse dinheiro para ajudar outras famílias que estão passando pelo mesmo que você. A multidão explodiu em murmúrios. Alguns riram, outros balançaram a cabeça em desaprovação. Roberto ficou ali, segurando os 17,80 de volta, sem saber o que pensar. Eu sei que parece impossível, disse João Batista, mas Deus tem formas misteriosas de agir. Você aceitou dar tudo, mesmo na sua necessidade. Isso demonstrou fé verdadeira. E se não acontecer? Perguntou Roberto. Se não acontecer, procure-me aqui na sexta-feira, mesmo horário. Eu te dou 1.000 reais do meu próprio bolso. João Batista sorriu. Mas vai acontecer, Roberto. Tenho certeza absoluta. Naquele momento, uma mulher elegante se aproximou. Desculpa interromper, disse ela. Mas eu ouvi toda a conversa e fiquei impressionada com sua coragem, Roberto. Ela se apresentou como doutora Fernanda Oliveira, diretora de recursos humanos de uma construtora. Estamos precisando de soldadores experientes para um projeto urgente. O salário é 3.200 reais por mês, mas temos uma proposta especial. Pagamos 5 reais. Deu 0 de adiantamento para quem começar amanhã mesmo. Roberto quase caiu para trás. A senhora está falando sério? Completamente. Aqui está meu cartão. Me liga hoje até às 5 da tarde. Ela olhou para João Batista com respeito. Às vezes Deus usa pessoas como você para colocar as oportunidades no lugar certo, na hora certa. Quando Roberto levantou os olhos para agradecer João Batista, o homem havia desaparecido. Vasculhou a multidão, perguntou para as pessoas, mas ninguém o viu sair. Era como se tivesse simplesmente se dissolvido no ar. Restaram apenas o cartão da doutora Fernanda em sua mão direita e os 17,80 na esquerda. Dinheiro que agora parecia queimar seus dedos com uma promessa impossível de se tornar 1000 vezes maior. Roberto correu para casa como se estivesse sendo perseguido pelo próprio destino. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o cartão da doutora Fernanda. Chegou ao apartamento às 11h30 da manhã, ofegante, os olhos brilhando com uma mistura de esperança e incredulidade. Mariana! Mariana! Você não vai acreditar! Gritou assim que abriu a porta. Sua esposa saiu correndo da cozinha, o rosto pálido de preocupação. O que aconteceu? Você está bem? Roberto contou toda a história, desde o encontro com João Batista até a proposta de emprego.
Mariana o ouviu em silêncio, suas expressões alternando entre esperança e ceticismo. Roberto, isso parece bom demais para ser verdade, disse ela quando ele terminou. E se for golpe? E se essa mulher... Eu pesquisei o nome dela no Google do celular do vizinho, interrompeu Roberto. Doutor A. Fernanda Oliveira, diretora de RH, da construtora Almeida em Associados. É real, Mari. É tudo real. Às 14h30, Roberto ligou para o número do cartão. A voz profissional de uma secretária atendeu. Construtora Almeida em Associados, boa tarde. Por favor, gostaria de falar com a doutora Fernanda. É sobre a vaga de soldador. Um momento, por favor. O coração de Roberto batia tão forte que ele temia que fosse explodir. Segundos que pareceram horas se passaram até que a voz conhecida atendeu. Roberto, que bom que ligou. Pode começar amanhã às 7h? O canteiro fica na Vila Olímpia. Posso sim, senhora. E sobre o adiantamento... R$5.000, transferidos hoje ainda, assim que você assinar o contrato. Pode passar aqui às 4h? Roberto desligou e abraçou Mariana com tanta força que quase a derrubou. Os dois choraram juntos pela primeira vez em meses. Lágrimas de alívio, não de desespero. Às 16h15, Roberto estava no escritório da construtora, um prédio moderno de vidro e aço na Vila Olímpia. Doutora Fernanda o recebeu com um sorriso caloroso. Roberto, preciso te fazer algumas perguntas sobre sua experiência, disse ela, sentando-se atrás de uma mesa imponente de mogno. Durante 40 minutos, Roberto detalhou seus 15 anos de experiência em soldagem, os cursos que havia feito, os tipos de máquina que sabia operar. Para sua surpresa, Dr. A. Fernanda parecia genuinamente impressionada. Perfeito! Você é exatamente o perfil que precisávamos. Ela preparou o contrato. Uma curiosidade. Como você soube da vaga? Não divulgamos em nenhum lugar ainda. Roberto hesitou. Depois decidiu contar a verdade sobre o encontro matinal. Doutor... A Fernanda o ouviu com atenção crescente. Incrível, disse ela quando ele terminou. Sabe, Roberto, eu não sou uma pessoa muito religiosa, mas esta manhã, a caminho do trabalho, tive uma sensação estranha. Como se alguém me sussurrasse para parar naquele lugar. Nunca faço isso, sempre passo direto para o escritório. Ela assinou o contrato e o entregou para Roberto. R$5.000 serão transferidos para sua conta ainda hoje. Bem-vindo à equipe. Roberto saiu do escritório com o contrato em mãos, sentindo-se como se estivesse em um sonho. No caminho para casa, parou no banco para confirmar a transferência. Às 17h45, seu celular apitou com uma mensagem. Depósito realizado, R$5.000. Sentou-se no banco da praça e chorou novamente. R$5.000, suficiente para quitar o aluguel atrasado, pagar as contas em atraso e ainda comprar comida para um mês inteiro. Mas então se lembrou das palavras de João Batista. R$17.800 até sexta-feira. Eram apenas R$5.000. Ainda faltavam R$12.800 para a profecia se cumprir completamente. Em casa, a família inteira celebrou. Mariana preparou o melhor jantar que conseguiu com os ingredientes que tinham. As crianças sorriram pela primeira vez em semanas e Roberto sentiu-se novamente como o provedor que sempre sonhara ser. Papai, agora podemos ficar na nossa casa? Perguntou Gabriel, subindo no colo do pai. Sim, meu filho, vamos ficar. Na manhã de quarta-feira, 25 de outubro, Roberto chegou ao canteiro de obras às 6h45. A obra era impressionante. Um complexo residencial de luxo com torres de 20 andares cada. Conheceu seus colegas, Antônio Carlos, um soldador veterano de 58 anos, e Marcos Vinícius, um jovem aprendiz de 23. Cara, você chegou na hora certa, disse Antônio Carlos durante o intervalo. Eles estão pagando hora extra em dobro porque o prazo está apertado.
Se você topar, dá para fazer uns 6.000 reais por mês fácil. Roberto topou tudo. Trabalharia 12 horas por dia se fosse necessário. Na quinta-feira, algo extraordinário aconteceu. Durante o almoço, o engenheiro-chefe Carlos Alberto Mendes se aproximou de Roberto. "Silva, preciso falar com você", disse o homem de 50 e poucos anos, capacete branco na cabeça. "Sua soldagem é excepcional. Em 15 anos de construção, raramente vi qualidade técnica como a sua." Roberto agradeceu, sem imaginar onde aquilo levaria. "Tenho uma proposta. Estamos abrindo um novo canteiro em Campinas, projeto ainda maior que este. Preciso de um supervisor de soldagem. Salário inicial de 8.500, mais participação nos lucros. Interessado?" A cabeça de Roberto girou. Em 3 dias, havia saído do desemprego para soldador, e agora para supervisor com salário de 500? Mas eu acabei de começar aqui, senhor. Por isso mesmo, quero promover talentos antes que a concorrência descubra. Carlos Alberto sorriu. A proposta inclui um bônus de contratação de 15.000 reais para cobrir sua mudança e adaptação. O que me diz? Roberto quase desmaiou. 15.000 reais de bônus mais os 5.000 que já havia recebido. Exatos 20.000 reais. Mais que suficiente para cumprir a profecia de João Batista. Aceito, senhor. Quando começaria? Segunda-feira que vem. Mas o bônus eu autorizo para hoje mesmo, como demonstração de boa fé. Naquela tarde, quando Roberto chegou em casa com a notícia da promoção e do bônus adicional, Mariana o abraçou e sussurrou em seu ouvido. "Roberto, eu não entendo como, mas aquele homem estava certo. É como se Deus tivesse ouvido nossas orações de uma forma que jamais imaginamos." Eram exatamente 18h20 de quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Em menos de 3 dias, Roberto havia saído de uma situação de desespero total para ganhar mais dinheiro do que jamais sonhara em sua vida. Mas o mais surpreendente ainda estava por vir. Na manhã de sexta-feira, 27 de outubro, Roberto acordou com uma sensação estranha no peito. Não era ansiedade ou preocupação, era uma urgência inexplicável de fazer algo importante, mas ainda não sabia o quê. Decidiu procurar João Batista na Rua Augusta, no mesmo local onde o havia encontrado. Chegou lá às 9h30, mas o homem não estava. Perguntou para comerciantes da região, mas ninguém o conhecia ou havia visto um pregador por ali nos últimos dias. Frustrado, Roberto estava prestes a ir embora quando ouviu uma discussão acalorada na esquina. Um casal jovem discutia com o porteiro de um prédio comercial. "Por favor, só preciso usar o banheiro da criança", implorava a mulher, segurando uma menina de aparentemente 3 anos que chorava baixinho. "Regras da administração", respondia o porteiro inflexível. "Não posso deixar estranhos entrarem." Roberto se aproximou. O casal parecia estar em situação de rua. Roupas sujas, um carrinho de supermercado com seus poucos pertences, o cheiro característico de quem não toma banho há dias. "Com licença", disse Roberto ao porteiro. "Tem algum restaurante aqui perto onde eles possam usar o banheiro?" "Ah, agora tem 2?" debochou o porteiro. "Olha, vocês vão ter que se virar em outro lugar." Roberto sentiu a raiva subir, mas se controlou. Lembrou-se das palavras de João Batista sobre Jesus estar disfarçado entre os necessitados. "Qual é o nome de vocês?" perguntou ao casal. "Eu sou Cláudia Santos. Ele é meu marido Rogério. E ela é nossa filha Valentina", respondeu a mulher com timidez. "Venham comigo. Vou levá-los num lugar onde vocês possam se refrescar e comer alguma coisa." Roberto os levou até um restaurante popular a 2 quadras dali. Pediu um prato feito para cada adulto e um lanche para a criança. Enquanto comiam, ele ouviu a história deles. Rogério havia perdido o emprego de entregador há 4 meses. Não conseguiam pagar o aluguel do quarto onde moravam e foram despejados 3 semanas atrás. Desde então,
Viviam nas ruas, buscando trabalho durante o dia e dormindo onde conseguiam. Eu tenho uma proposta para vocês, disse Roberto depois de ouvir tudo. Conheço pessoas na construção civil que estão contratando. Rogério, você topa trabalhar como ajudante geral? Topo qualquer coisa, irmão, respondeu Rogério com os olhos marejados. Roberto ligou para Antônio Carlos, seu colega da obra. Antônio, preciso de um favor. Tem como você falar com o encarregado sobre uma vaga para ajudante? Pô, Roberto, até tem. Saiu um cara ontem, mas é para começar segunda. Perfeito. E sobre moradia temporária, você conhece algum lugar barato? Conheço uma pensão aqui perto da obra. $400 por mês, quarto pequeno, mas limpo. Roberto desligou e se voltou para o casal. Rogério, você está empregado. Começa segunda-feira. Salário inicial, 1.800, mais vale alimentação. Cláudia começou a chorar. Valentina, sem entender completamente o que acontecia, sorriu ao ver a mãe sorrindo através das lágrimas. Mas como vamos pagar a pensão? Perguntou Rogério. Não temos nenhum dinheiro para a entrada. Roberto pegou R$ 800 da carteira, metade do primeiro salário que havia recebido na nova construção. Isso cobre 2 meses de pensão. Quando você receber o primeiro salário, me paga de volta para eu poder ajudar outra família. Naquele momento, Roberto teve uma revelação. Era isso que João Batista havia dito. Usar metade do dinheiro para ajudar outras famílias. Não era apenas uma condição, era um propósito. Durante o fim de semana, Roberto não conseguiu parar de pensar no encontro com a família Santos. No domingo, conversando com Mariana sobre o assunto, ela teve uma ideia brilhante. Roberto, e se a gente criasse algum tipo de grupo para ajudar outras famílias como nós fomos ajudados? Como assim? Pensa bem. Você recebeu a ajuda de um estranho, que disse que você deveria ajudar outros. Você ajudou o Rogério e a Cláudia. E se eles também ajudassem outras pessoas quando estivessem estabelecidos? A ideia começou a tomar forma na mente de Roberto. Uma corrente do bem, murmurou. Cada pessoa ajudada se compromete a ajudar outras quando puder. Exato. E não precisa ser sempre dinheiro. Pode ser indicação de emprego, um prato de comida, um lugar para dormir. Roberto ficou animado com a possibilidade. Podemos começar pequeno. Eu, você, talvez alguns vizinhos que conheçam famílias precisando de ajuda. E o Rogério e a Cláudia também podem participar quando se estabilizarem. Na segunda-feira, 30 de outubro, Roberto começou seu novo trabalho em Campinas como supervisor de soldagem. O salário de R$ 8.500 era mais do que havia ganhado em toda a sua vida. Mas mais importante que isso, ele havia encontrado um propósito que ia além de sua própria família. Durante a semana, Roberto conversou com colegas de trabalho sobre famílias que estivessem passando dificuldades. Descobriu 3 casos. Um soldador que havia se acidentado e precisava de ajuda para pagar remédios, uma faxineira que estava sendo despejada e um jovem aprendiz que não tinha dinheiro para pagar o curso técnico. Pessoal, disse Roberto durante o intervalo de sexta-feira, tenho uma proposta para vocês. Que tal criarmos um fundo comum para ajudar colegas em dificuldade? A ideia foi recebida com entusiasmo. Em uma semana, 17 funcionários da obra haviam aderido à iniciativa, contribuindo com valores que variavam de $20 a $100 por mês. Batizaram o projeto de Rede Esperança, uma referência ao bairro onde Roberto morava e ao sentimento que queriam espalhar. No primeiro mês, conseguiram ajudar 6 famílias. No segundo, 12. A notícia se espalhou para outras construtoras, outras comunidades. Em dezembro de 2023, a Rede Esperança já contava com 127 participantes ativos. Roberto havia encontrado não apenas a solução para seus problemas financeiros, mas descoberto sua verdadeira vocação: ser um canal de transformação na vida de outras pessoas.
E o mais impressionante é que ainda não havia reencontrado João Batista para contar sobre os resultados, mas tinha a estranha sensação de que o homem sabia exatamente o que estava acontecendo. Em janeiro de 2024, 3 meses após o encontro que mudou sua vida, Roberto recebeu um telefonema que jamais esqueceria. Era de Cláudia Santos, a mulher que havia ajudado naquele dia na Rua Augusta. "Roberto, você precisa saber de uma coisa incrível", disse ela, a voz embargada de emoção. "Lembra que você disse para a gente retribuir a ajuda quando pudéssemos?" "Claro, Cláudia. Como vocês estão?" "Estamos ótimos. Rogério foi promovido a encarregado, estamos alugando uma casinha pequena, mas nossa, e ontem salvamos uma família inteira." Roberto sentou-se para ouvir melhor. "Conhecemos os vizinhos, família do seu Antônio Lima e Dona Rosa. 5 filhos, ele desempregado, ela doente, iam ser despejados esta semana." Cláudia fez uma pausa. "Roberto, a gente juntou 1.200. Eu, o Rogério e mais 3 vizinhos que a gente convenceu. Pagamos o aluguel atrasado deles." "Meu Deus, Cláudia, isso é maravilhoso. Mas tem mais. O seu Antônio chorou tanto quando soube que conseguimos um emprego para ele no mercado onde eu trabalho como repositora. E sabe o que ele disse? Que quando receber o primeiro salário, vai ajudar outra família também." Roberto desligou o telefone com o coração acelerado. A Rede Esperança estava funcionando exatamente como havia sonhado. Não apenas como assistencialismo, mas como uma corrente genuína de transformação. Naquela mesma semana, descobriu que o movimento havia se espalhado de forma orgânica para outras cidades. Um colega de Campinas havia levado a ideia para Santos, onde trabalhava aos fins de semana. Lá, um grupo de estivadores criou sua própria versão da Rede Esperança. Em fevereiro, Roberto recebeu a visita de Marcos Vinícius, o jovem aprendiz que conhecera na primeira obra. Agora, com 24 anos, Marcos havia se tornado soldador especializado e ganhava R$ 4.200 por mês. "Roberto, preciso te contar uma história", disse Marcos, sentado na sala simples, mas aconchegante do apartamento que a família Silva havia alugado em um bairro melhor. "Lembra que você me emprestou R$ 300 em dezembro para eu fazer o curso de soldagem avançada?" "Claro, você já me pagou de volta." "Sim, mas não é isso. É que com o curso consegui a promoção. E aí pensei, tenho que retribuir isso de alguma forma." Marcos sorriu. "Procurei um jovem na mesma situação que eu estava. Achei o Diego, de 19 anos, desempregado, mãe doente. Paguei o curso dele e ainda consegui uma vaga na nossa empresa." "E aí?" "O Diego começou na semana passada. Ontem ele me procurou dizendo que quer fazer a mesma coisa por outro jovem. Roberto, isso não vai parar nunca." Em março, Roberto decidiu sistematizar melhor a Rede Esperança. Com a ajuda de Mariana, que havia feito um curso de informática básica, criaram uma planilha simples para acompanhar os casos atendidos e os resultados. Os números eram impressionantes. 289 famílias diretamente ajudadas, 156 empregos conseguidos através da rede de contatos, 47 lares, e 230 arrecadados em 3 meses, 34 pequenos negócios iniciados com microcrédito da comunidade, 12 crianças conseguindo voltar à escola. Mas havia algo ainda mais surpreendente nos dados. 78% das famílias ajudadas já haviam retribuído a ajuda de alguma forma. A corrente estava funcionando. Em abril, Roberto recebeu um convite inesperado. A Secretaria Municipal de Assistência Social de São Paulo queria conhecer melhor a Rede Esperança para possivelmente replicar a iniciativa em outras comunidades. "Senhor Silva", disse a assistente social Patrícia Mendonça durante a reunião, "nunca vimos um projeto de base comunitária com resultados tão consistentes. Vocês conseguiram algo que programas governamentais com milhões de orçamento não alcançam."
O que seria isso? Perguntou Roberto. Sustentabilidade emocional. As pessoas não se sentem assistidas, se sentem empoderadas. Elas querem retribuir porque participaram de algo maior que elas mesmas. A reunião resultou numa parceria oficial. E a prefeitura forneceria suporte logístico e divulgação, mas manteria a essência comunitária do projeto. Em maio, a primeira feira da Rede Esperança foi realizada na Praça Central da Vila Esperança. 43 pequenos empreendedores que haviam sido ajudados pela rede montaram suas barracas para vender produtos caseiros, artesanato, comida, serviços. Maria Fernanda dos Santos, de 52 anos, vendia bolos caseiros. Há 6 meses eu estava desempregada, com 3 filhos para criar sozinha, contou ela para um jornalista local que cobria o evento. A rede me emprestou $400 para comprar ingredientes e equipamentos básicos. Hoje, fecho pedidos de até $1.500 por mês. José Carlos Oliveira, de 45 anos, oferecia serviços de jardinagem. Roberto me ajudou a comprar as ferramentas quando eu não tinha nem para o transporte. Agora tenho 12 clientes fixos e já ajudei 3 outros jardineiros a começar. No final do evento, Roberto foi chamado para falar ao microfone. Olhou para a multidão, mais de 300 pessoas, muitas delas histórias de transformação que ele havia acompanhado de perto. Amigos, disse ele, a voz trêmula de emoção, há 8 meses eu estava planejando tirar minha própria vida porque achei que era um fracasso. Hoje vejo que Deus tinha um plano muito maior para minha família e para todos vocês. Ele contou sobre o encontro com João Batista, sobre a profecia dos 17 Éxios. O 200, sobre a decisão de usar o dinheiro para ajudar outros. Descobri que felicidade não está em ter mais, mas em ser canal de transformação. Cada um de vocês provou que somos capazes de coisas extraordinárias quando trabalhamos juntos. A plateia explodiu em aplausos. Crianças corriam entre as barracas. Famílias conversavam animadamente. Empreendedores fechavam novos negócios. Roberto olhou para Mariana, que segurava a mão de Gabriel, enquanto Ana Clara e Pedro ajudavam uma senhora a carregar compras. Sua família não era apenas próspera financeiramente. Era genuinamente feliz, envolvida em algo que dava propósito a cada dia. E no meio da multidão, por um instante, Roberto teve certeza de ter visto um homem grisalho, de roupas simples, sorrindo aprovadoramente na direção dele. Mas quando tentou se aproximar, a figura havia desaparecido novamente, como se fosse apenas um reflexo da própria transformação que havia acontecido em sua vida. Setembro de 2024, quase um ano após o encontro que mudou tudo. Roberto estava em seu escritório improvisado, uma mesa na sala de sua nova casa, um sobrado simples mas confortável que conseguira comprar com um novo salário e uma promoção adicional para coordenador regional. Mariana entrou trazendo café e um envelope oficial da Câmara Municipal. Chegou mais uma correspondência sobre o prêmio, disse ela, beijando o topo da cabeça do marido. Roberto abriu o envelope. Era a confirmação oficial. A Rede Esperança havia sido escolhida para receber o Prêmio Municipal de Inovação Social 2024. A cerimônia seria em outubro, exatamente um ano após o encontro com João Batista. Os números finais do projeto eram ainda mais impressionantes. 247 famílias diretamente beneficiadas, 892 empregos gerados através da rede. 234.670 movimentados em ajudas mútuas, 156 pequenos negócios criados, 23 jovens conseguindo bolsas de estudo, taxa de retribuição de 84%, pessoas ajudadas que depois ajudaram outras, mas estatísticas não contavam a história completa. Roberto pegou uma pasta onde guardava algumas das centenas de cartas que recebia mensalmente. A primeira era de Sebastião Ferreira, de 67 anos. Roberto, quando minha esposa ficou doente e eu perdi o emprego, pensei que íamos morrer de fome.
A rede nos ajudou com US$ 800 para medicamentos e comida. Hoje, minha esposa está curada e eu trabalho como porteiro. Já conseguimos ajudar 4 famílias. Obrigado por me ensinar que velhice não é sinônimo de inutilidade. A segunda era de Juliana Rodrigues, mãe solteira de 28 anos. Há 6 meses, eu e minha filha dormíamos no carro. A rede me ajudou com primeira mensalidade de um apartamento pequeno e indicação para trabalho de diarista. Hoje ganho R$ 2.100 por mês. Minha filha está na escola e eu já ajudei 2 outras mães solteiras. Vocês me devolveram a dignidade. A terceira carta era de um casal de idosos, Antônio e Maria. Nosso filho nos abandonou quando perdemos a casa. Aos 73 anos, achávamos que era o fim. Vocês não só nos ajudaram a alugar um quartinho, como o Sr. Roberto pessoalmente nos visitava todo domingo. Hoje vendemos quentinhas na feira e sustentamos uma neta que veio morar conosco. Cada carta representava não apenas uma vida transformada, mas uma fonte de novas transformações. A rede havia crescido organicamente para 17 cidades do estado de São Paulo e começava a surgir em outros estados. O telefone tocou, interrompendo a leitura. Era Carlos Alberto Mendes, o engenheiro que o havia promovido quase 1 ano atrás. Roberto, preciso te fazer uma proposta que não pode recusar, disse Carlos Alberto. Estamos abrindo uma construtora focada em habitação popular em parceria com programas sociais. Queremos você como diretor de responsabilidade social. Diretor? Roberto quase engasgou. Salário de R$ 18.000 por mês, mais participação nos lucros. Sua função seria integrar projetos como a Rede Esperança aos empreendimentos que construirmos. Imagina só. Conjuntos habitacionais onde os próprios moradores se organizam para ajudar uns aos outros. Roberto aceitou na hora. A proposta era perfeita, usar sua experiência técnica e social para criar comunidades verdadeiramente sustentáveis. Na véspera da cerimônia de premiação, Roberto foi até a Rua Augusta, no mesmo local onde conhecera João Batista. Já havia ido lá dezenas de vezes ao longo do ano, sempre na esperança de reencontrá-lo. Queria agradecer, contar sobre todos os resultados, perguntar como ele havia sabido que tudo daria certo. Como sempre, João Batista não estava lá. Roberto se sentou no banco da praça próxima e refletiu sobre o ano que havia passado. 12 meses atrás, era um homem desesperado planejando tirar a própria vida. Hoje era diretor de uma empresa, sua família estava próspera e unida e ele havia ajudado a transformar mais de 1.000 famílias. Obrigado, sussurrou para o céu, esperando que de alguma forma João Batista pudesse ouvir. De nada, respondeu uma voz conhecida atrás dele. Roberto se virou rapidamente. Lá estava João Batista, exatamente como o havia visto 1 ano atrás. Mesmas roupas simples, mesmo sorriso bondoso, mesma paz no olhar. João, eu procurei você o ano inteiro. Eu sei, mas você não precisava de mim. Precisava descobrir quem realmente era. João Batista se sentou ao lado de Roberto e descobriu. Como você sabia que ia dar certo? Como tinha certeza sobre os 17.800? João Batista sorriu. Roberto, você acha mesmo que foi coincidência a doutora Fernanda estar passando naquele momento? Ou o engenheiro te promover tão rapidamente? Ou todas as oportunidades que surgiram? Não entendo. Quando Deus quer abençoar alguém, Ele prepara o caminho muito antes da pessoa perceber. Sua generosidade, sua disposição para ajudar outros mesmo quando você não tinha nada, isso foi o que abriu as portas. Roberto ficou em silêncio, processando as palavras. Você plantou uma semente de fé quando me deu seus últimos 17,80. Colheu uma floresta inteira e agora essa floresta está espalhando sementes por todo lugar. Mas você é quem realmente... João Batista se levantou sorrindo misteriosamente.
Sou apenas um servo que Deus usa para lembrar as pessoas do que elas são capazes. Assim como você virou um servo, Roberto, a diferença é que agora você sabe disso. Ele começou a se afastar. Espera, gritou Roberto. Vou te ver de novo. Sempre que você ajudar alguém que não tem como retribuir, respondeu João Batista. Estarei lá. E mais uma vez, ele desapareceu na multidão, deixando Roberto com a certeza de que havia participado de algo muito maior que um simples encontro casual. Na cerimônia de premiação no dia seguinte, Roberto estava no palco diante de 800 pessoas, segurando a placa de reconhecimento pela Rede Esperança. Ao lado dele, Mariana, as crianças e dezenas de famílias que haviam sido transformadas pelo projeto. Há exatamente um ano, disse Roberto ao microfone. Eu era um homem sem esperança, convencido de que não servia para nada. Hoje entendo que nossa maior riqueza não está no que acumulamos, mas no que somos capazes de gerar na vida de outras pessoas. Ele olhou para a plateia, vendo rostos conhecidos de pessoas que haviam superado suas próprias crises através da rede de ajuda mútua. A Rede Esperança prova que nenhuma família precisa enfrentar suas dificuldades sozinha, que cada um de nós tem algo a oferecer, mesmo quando achamos que não temos nada, e que pequenos atos de generosidade podem criar ondas de transformação que alcançam lugares que jamais imaginamos. Roberto fez uma pausa, pensando em João Batista. Termino com um desafio para todos vocês. Olhem ao seu redor. Identifiquem uma família que está passando pela mesma dificuldade que vocês já passaram. E façam por ela o que gostariam que tivessem feito por vocês no momento mais difícil. Não esperem ter muito para dar muito. Às vezes, tudo o que alguém precisa é saber que não está sozinho. O auditório explodiu em aplausos. Mas Roberto já não ouvia mais. Seus olhos estavam fixos no fundo do salão, onde tinha certeza de ter visto, por uma fração de segundo, um homem grisalho de roupas simples aplaudindo discretamente antes de desaparecer pela porta dos fundos. Roberto sorriu. Sabia que não importava se João Batista era um anjo, um santo ou simplesmente um homem muito sábio. O que importava era que ele havia plantado uma semente que agora era uma floresta inteira, espalhando esperança e transformação por onde suas raízes conseguissem alcançar. E a história continuaria crescendo. Uma família de cada vez, um ato de generosidade por vez, uma vida transformada por vez. Caro leitor, você acabou de conhecer a história de Roberto Silva, um homem comum que descobriu o poder extraordinário de pequenos atos de generosidade. Mas esta não é apenas a história dele. É um convite para que você escreva sua própria história de transformação. Neste exato momento, ao seu redor, existem famílias enfrentando suas próprias tempestades. Pessoas que, como Roberto há um ano atrás, acreditam que não há mais saída. Sua generosidade pode ser a centelha que acende a esperança em seus corações. Você não precisa ter muito para dar muito. Precisa apenas olhar além de si mesmo e reconhecer que cada pessoa que cruza seu caminho pode ser uma oportunidade de plantar sementes de transformação. O desafio é simples. Identifique hoje mesmo uma pessoa ou família que precise de ajuda. Pode ser um vizinho, um colega de trabalho, alguém da sua comunidade, e faça por ela algo que você gostaria que tivessem feito por você no seu momento mais difícil. Lembre-se das palavras que mudaram a vida de Roberto. O que fizeram ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeram. Sua floresta de transformação está esperando para nascer. A primeira semente está em suas mãos. Plante-a hoje.